Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso canal, esse nosso encontro semanal. Exatamente isso. Todas as semanas nós nos reencontramos. E todas as semanas eu repito as mesmas coisas. Sim, por que, professor? Então, o senhor repete, a gente já sabe que o senhor vai dizer as mesmas coisas. O fato de você saber que está aqui nos assistindo, nos acompanhando todas as semanas, não garante aqueles que nunca assistiram a uma aula que seja ouvirem e saberem o que eu vou dizer. Então, essa apresentação, esse bom dia, essa boa tarde, essa boa noite, esse nosso reencontro semanal, é para você que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E é claro, é também para todos vocês que sempre estão aqui comigo, dialogando, compartilhando, comentando as aulas, participando de forma ativa. Então, sejam todos vocês que estão chegando pela primeira vez e vocês que já estão aqui já há algum tempo conosco. Aproveito, então, esse momento para dizer a vocês: esta aula está sendo preparada com todo amor e carinho para vocês que estão aqui nos assistindo, que estão aqui dedicando o seu tempo a acompanhar estas aulas e, é claro, se aperfeiçoando, independente de qualquer dificuldade que se apareça na frente de vocês. Então, eu parabenizo a todos vocês, agradeço por me receberem na vossa casa, recebo vocês na minha e que todos nós possamos, ao final desta aula, sairmos com um pouco mais de conhecimento e, por que não, melhores do que estamos entrando. Então, aproveitem. Você que está chegando agora, que está nos assistindo pelo YouTube, então aproveite. Eu não tenho muito esse costume, mas passei a fazer nas últimas aulas para cá. Mas por que, professor, passou a fazer isso? O André disse que eu passei a fazer, né? O que eu passei a fazer é pedir para você clicar aí no curtir, clicar aí no sininho, para que você possa estar recebendo semanalmente ou sempre que for lançada a aula que eu estou disponibilizando. Sim, eu não tenho muito hábito de fazer isso porque isso aqui não é comercial. Isso aqui é uma forma de transmitir um pouco das coisas que eu aprendo com vocês e, fundamentalmente, mantê-los focados naquilo que vocês estão em idade para fazer, que é estudar, se aperfeiçoar, se preparar cada vez melhor para aquilo que está por vir. Então, essa aqui é a minha contribuição. É claro, se você clicar no sininho, se você clicar em curtir, o número de visualizações, o número de acompanhamentos e curtidas vai aumentar. Sim, é verdade. E se aumentar e por alguma razão que a empresa que fornece o sistema, que é a Google, achar que eu sou merecedor de ganhar alguma coisa com isso, por que não? Eu não vou me fazer de rogado, nem vou ser hipócrita aqui diante de vocês, porque esse não é o meu papel. Nunca fiz isso com nenhum aluno. Eu gosto de falar assim, olho no olho, honestamente, falar às claras de forma objetiva. Quem é meu aluno, quem está matriculado ou matriculado em uma de minhas turmas, sabe que é assim que eu trabalho. Então, se você curtir agora, se você clicar lá no sininho e ficar recebendo as notificações e, fundamentalmente, continuar assistindo às aulas, porque isso é o que importa. O propósito maior é este. E se eu for beneficiado no futuro com isso, mais uma vez eu agradeço a vocês por estar me auxiliando também nisso, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos agora parar dessa conversa inicial, vamos logo para o que interessa. Mas para que a gente parta para o que interessa, só tem mais uma coisa. Você que já está acostumado, você que já está acostumada com as aulas, sabe o que eu vou pedir agora, né? Isso mesmo, muito bem, gostei da forma imediata que você respondeu. Isso, pegue o seu caderno, pegue sua caneta, seu lápis, pegue seu material de trabalho. Sabe por quê? Deixa eu ver se vocês sabem. Isso aí, meus parabéns. Já guardaram, o estudante é trabalhador. Então, se o estudante é trabalhador, ele precisa do seu material de trabalho. E
o material de trabalho de vocês é a caneta, é o lápis, é a borracha, é o smartphone, agora muito mais do que antes, é o caderno. Pegue tudo isso e aproveite aí, coloque a data de hoje, coloque aí, ó, letras bem grandes, coloridas, a data de hoje. Agora embaixo, coloque o nome da disciplina. Qual é a disciplina? Já esqueceram? Não é possível. A disciplina de hoje é Sociologia. Exatamente isso. Coloque aí Sociologia e embaixo disso tudo, escreva o meu nome. Está aí o meu nome. Para ninguém se enganar. Como é que se escreve? Está escrito aí. Tá bom? Então, já que estamos todos preparados, vocês já estão confortáveis, sentados na cadeira. Ah, tem uma pessoa que está sentada no sofá. Não tem problema, não. Pode continuar sentado no sofá, desde que não encoste e durma. Eu sempre aviso isso. Sentado de uma forma confortável, mas não tão confortável a ponto de dormir. Mas já que estão todos agora confortáveis, acomodados, vamos à aula. Então, a gente vai dar início a esta aula lembrando de coisas que nós falamos nas últimas aulas. Estão lembrados? O que a gente vem falando nas últimas aulas? Isso aí. Nós viemos até esse momento falando de movimentos sociais. Excelente. Movimentos sociais, eles fazem parte do processo democrático de qualquer sociedade. Se a sociedade leva adiante a democracia, os movimentos vão junto. Por quê? Porque eles reivindicam direitos. Lembram daquilo que eu já falei com vocês? Se nós reivindicamos direitos, é claro e lógico que temos deveres a cumprir. Então, quer reivindicar um direito? Já disse isso antes. Pense quais os deveres que estão associados a esse direito que você quer reivindicar. Cumpra os deveres primeiro e depois reivindique. Porque se você reivindicar um direito sem cumprir com seus deveres, é natural esse direito ser negado. Ficou claro isso para vocês? Mas essa discussão a gente já fez em aulas anteriores. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, ao final desta aula, vai ter lá uma janelinha escrito Playlist, segundo ano do ensino médio. É só lá clicar nessa playlist que estão todas as aulas que vocês já tiveram aqui comigo. Caso você não tenha assistido nenhuma anterior, está começando agora, está aí a sua oportunidade. No final dessa aula, você vai ter esse link direto para o meu canal, onde vão estar todas as aulas disponibilizadas. Tudo bem? Então, movimentos sociais. Chegamos agora num ponto em que eu vou trazer um sociólogo que tem mais de 70 anos hoje, um sociólogo espanhol, onde ele fala sobre movimentos sociais. Só que nós não vamos nos aprofundar no que esse sociólogo diz por enquanto. Mas eu já vou fazer uma apresentação sobre ele com vocês, com esta informação inicial. Uma frase dele: movimentos sociais mudam o mundo. Exatamente. O nome desse sociólogo é Manuel Castells. Deixa eu dar um detalhe para vocês, já de primeira mão. No final desta aula, quando vocês receberem a atividade, eu vou deixar o link de uma entrevista dele falando sobre esta temática. É uma entrevista pequena, de 4 minutos e um pouquinho, e alguns segundos. Então, eu vou disponibilizar na atividade, para que vocês possam assistir depois da aula, quando forem fazer a atividade. E caso vocês queiram assistir aqui pelo YouTube, tem problema. Eu vou colocar lá na descrição do vídeo o link desta entrevista. E aí vocês podem assistir também logo em seguida, clicando no link, caso estejam aqui nos acompanhando pelo YouTube. Ficou claro isso para vocês? Então, movimentos sociais para mudar o mundo. Vamos entender um pouco como é que um movimento social pode, de fato, mudar o mundo. Ainda mais em épocas em que a tecnologia é um dos elementos fundamentais para a gente se comunicar e para que a gente possa dialogar e debater, como nós estamos fazendo aqui agora. Não é isso mesmo? Eu estou aqui, vocês estão aí, estamos ao mesmo tempo que separados, também estamos juntos. Então, vem comigo, vamos ver o que a gente tem a conversar sobre esse assunto.
Então, a partir dos anos 90, quando a gente fala anos 90, claro que nós estamos no ano 20. 20 do século 21. Anos 90, século 20. Vamos chegar aos anos 90, século 21? Claro que vamos. Só que daqui a 70 anos. Então, daqui a 70 anos, eu vou estar muito idoso. Isso se eu ainda estiver por aqui. Mas vocês, com certeza, vão estar idosos. Mas esses anos 90 é o anos 90 do século 20, em que muitos de vocês, muitos não, vocês que estão aí matriculados nas aulas, nas nossas turmas, com toda certeza não tinham nascido ainda. Mas seus pais, sim. Seus tios, talvez algum irmão mais velho, pode ser que sim. O detalhe é que, lá em 1990, os movimentos sociais passaram a se apresentar de maneira difusa. O que antes era tudo organizado, tinham grupos que lideravam as manifestações, grupos que organizavam quando que isso iria acontecer, principalmente voltado para a questão trabalhista. Em 1990, lembrando que em 1990 do século XX foi um período aqui no Brasil de abertura democrática. Por que eu digo abertura democrática? Porque foi em 1989 é que foi eleito, foi feita, na verdade, né, a primeira eleição direta depois da ditadura militar. Então, a ditadura termina em 85, e aí teve todo um trâmite de transição até a primeira eleição em que nós pudemos votar pela primeira vez para presidente, para prefeito, para governador, após a ditadura. Antes da ditadura isso já existia. Veio a ditadura, foi suspenso os direitos políticos e depois, novamente, após a ditadura, eles foram reintegrados. Ou seja, eles, ao serem reintegrados, nós passamos a ter novamente o direito de votar. Então, foi em 1989 que se elegeu o primeiro presidente da República. Primeiro presidente da República eleito pelo povo, de forma democrática. Quem está lembrado quem foi? Não lembra? Então faça aí uma pesquisa na internet. Eu não vou dizer não. Ao longo dessa aula a gente vai ter até algumas dicas, mas não vou dizer não. Pesquisa na internet quem foi o primeiro presidente da República eleito democraticamente após a ditadura. E a resposta que vocês encontrarem, pode colocar aí no comentário, seja no YouTube, seja no Google Chat, que é a ferramenta que a gente usa com as turmas com as quais eu trabalho nos colégios onde a gente atua, seja no chat do Gmail, seja no Google Sala de Aula, onde vocês quiserem. Se você faz sinal de fumaça também, mandar informação, eu estou vendo também. Estou já treinando como é que vê sinal de fumaça. Mas o importante é que, quando você fizer essa pesquisa, você vai descobrir coisas. Coisas vão ser reveladas. Principalmente coisas que, até hoje, nós ainda estamos tentando resolver. Então, vamos continuar? Registrar aí qual é a pergunta? Quem foi o presidente eleito democraticamente após a ditadura militar? Tudo bem? E aí coloquem a resposta. Então, foi em 1990 que os movimentos sociais passaram a ficar difusos, organizados em redes nacionais e internacionais, que reuniam bandeiras de reivindicações locais e globais. Deixamos de viver apenas as questões locais, como eu diria assim, dentro do nosso senso comum, da nossa realidade cotidiana, deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo. Já ouviram essa expressão? Pare de olhar para o seu próprio umbigo. O que isso significa? É que você se preocupa só com você mesmo. E aí, quando você começa a olhar além do seu umbigo, você começa a olhar para o mundo ao seu redor. Então, em 1990, os movimentos sociais começaram a ficar difusos, porque o que é difusão? Eles começaram a se espalhar. E com essa difusão, com essa descentralização, vamos chamar assim, deixou de ter força localmente. Mas como pode isso?
é porque não apenas as minhas reivindicações para o meu ambiente social, as minhas reivindicações, ou seja, os grupos reivindicarem para as questões internas de determinadas categorias, passou-se a olhar as categorias, sejam elas quais forem, de forma mais ampla. E como nem todos estavam habituados a enxergar o mundo de forma global, melhor, a enxergar a sua realidade de forma global, o que isso acaba acontecendo? Ou seja, o que isso acaba gerando? Confusões sobre confusões de ideias, calma, confusões de ideias, não de conflitos, mas confusões sobre ideais, confusões ideológicas, inclusive, sobre como que aquele tipo de manifesto, aquele tipo de movimento, de fato, traria os resultados que se esperavam. Um dos movimentos sociais mais utilizados ao longo da história são os movimentos sociais de greve. Talvez vocês que estão agora no segundo ano já tenham ouvido falar em greve, mas talvez não saibam necessariamente como é que uma greve se constrói. Greve não é só associada ao mercado de trabalho, é importante dizer isso, tá? Existem greves que são feitas com outros propósitos, mas voltado para o mercado de trabalho, que é o que nos interessa neste momento, as greves, enquanto movimento social, elas necessitam de coesão entre aqueles integrantes daquela categoria profissional. Entretanto, a coesão entre as categorias profissionais, ela foi ficando cada vez mais escassa a partir dessa década de 90, principalmente com o avanço tecnológico. Por quê? Se antes eu estava preocupado apenas com o meu umbigo, vários outros também estavam preocupados com o seu próprio umbigo, mas não tinham contato com o mundo exterior. Agora eu estou preocupado também com o umbigo dos outros. O que eu quero dizer é o seguinte: eu começo a olhar para o meu mundo exterior e começo a preocupar ou ter preocupações comigo mesmo com referência ao que acontece fora da minha realidade. Então, começo a olhar para uma realidade exterior e percebo que a realidade exterior, em algumas circunstâncias, já que nós somos brasileiros, um país ainda em desenvolvimento, certas circunstâncias materiais no mundo exterior, ou internacionais, melhor dizendo, eram superiores às nossas. E essa interpretação, essa percepção de mundo faz com que você comece a se desinteressar. Você que eu digo é um você global, né? O ser social, aquele indivíduo que antes de ter acesso ao que acontecia fora do país, voltava as suas atenções para as reivindicações junto com seus colegas de trabalho, agora ele começa a não ter muito interesse. O desinteresse pelas reivindicações vai sendo dissipado. Ele vai se tornando cada vez mais volúvel. Por que, professor, esse interesse por reivindicar direitos nas categorias profissionais vai ficando volúvel? Porque as pessoas, de alguma forma, vão perdendo a esperança. Começam a achar que não vale a pena reivindicar. Por quê? Para chegar ao ponto de conquistar alguma coisa, muita coisa teria que ser feita. Já que agora eu tenho uma referência, eu tenho um parâmetro internacional. E aí eu olho para o meu mundo interno, ou seja, para dentro da minha sociedade, e vejo que a minha sociedade tem muitos problemas. E aí eu começo a ficar preguiçoso, vamos botar entre aspas. Surge uma preguiça social. Lembrando que eu estou no início de um processo
de redemocratização. Importante isso. Este processo de redemocratização, ele acontece logo após a ditadura, com as primeiras eleições democráticas para presidente. Acontece que, quando eu olho para candidatos de um determinado cargo e deposito a minha confiança nesse candidato, é natural que eu, ao depositar a minha confiança, esse depósito nessa redemocratização fica focado e restrito à escolha. E como é que se dá a escolha? Através do voto. Então, eu deposito o voto e, junto com o voto, vai a minha esperança. A esperança de quê, professor? A esperança é que tudo vai melhorar. E aí eu não preciso mais reivindicar. Então, o movimento social, que era aquilo que mantinha as pessoas coesas em busca de seus direitos, principalmente direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos à moradia, direito à educação, direito à saúde, que são os direitos sociais, as reivindicações por esses direitos ficam todas depositadas naquele voto. E aí, quando eu começo a utilizar das ferramentas tecnológicas e eu observo o mundo exterior, ou seja, outros países, e percebo que outros países materialmente estão muito melhores que a gente, eu fico esperando aquele voto fazer chover, literalmente. Eu fico esperando que aquele candidato A ou B resolva os problemas para que eu possa experimentar as mesmas coisas que as outras pessoas em outros países. E isso vai fazendo com que eu fique socialmente preguiçoso ou preguiçosa. Isso vai fazendo com que eu não tenha mais interesse em reivindicar coisas. Porque agora é democracia. Eu não preciso reivindicar nada. Eu não preciso lutar por nada. Isso é um imaginário social, é um imaginário que surge com a redemocratização. E conduz a população brasileira, cidadã, trabalhadeira, a uma condição de acomodação social. Vocês não estão acompanhando? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer nesse momento, faça aí agora. Pode escrever aí a sua pergunta. Porque esse tema é um tema que diz muito sobre nós mesmos, que nos ajuda a pensar sobre o nosso papel na construção de um país. Vejam aqui essa personagem Mafalda, que eu coloquei aqui como ícone. Está aqui, ó, deitadinha, lendo a revista. Quantos não ficaram assim esperando alguma coisa acontecer? Afinal de contas, voltamos para a democracia. Lembrando que quem vai estar na redemocratização de forma mais jovem são aqueles que não viveram antes da ditadura, e sim aqueles que nasceram durante a ditadura, que levou 25 anos. Acompanharam? Então me sigam. Então, a partir dos anos 90, os movimentos sociais passaram a se apresentar de maneira difusa, organizado em redes sociais. Eu repeti, perdão, gente. Repeti o mesmo slide, não tem problema, porque aqui a gente faz na hora, né? Sem problema algum. Deixa eu ver aqui. Foi na hora que eu fui botar personagem de uma forma. A gente exclui. Aí, para vocês verem ao vivo e a cores, essa aula é ao vivo. Então, vocês têm que acompanhar tudo que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, desse modo, os sociólogos se viram diante da tarefa de encontrar semelhanças e diferenças entre movimentos existentes
desde o século XVIII, em lugares muito diferentes, como França, Bolívia, Polônia e Brasil. Vejam, então, a forma disso tudo acontecer foi muito diferente em vários lugares do mundo. Isso causa também uma releitura, ou seja, exige uma releitura daqueles cientistas responsáveis por analisar o comportamento das pessoas diante de novas circunstâncias. E no caso aqui, as circunstâncias, no nosso caso especial do Brasil, circunstâncias, redemocratização. Anotem isso. Uma circunstância fundamental, a redemocratização. Outra circunstância, o avanço tecnológico, o acesso através da tecnologia de outros lugares, a outros lugares do mundo. Isso faz com que você tenha outros parâmetros. Não é só isso. A circulação de moedas, que antes era muito restrito, a gente sabia que existiam outras moedas, mas não conhecíamos tanto as outras moedas. Vivíamos dentro da nossa própria realidade. E, de repente, eu começo a descobrir que existem outras moedas e que elas interferem na minha vida econômica particular. Então, o mercado, que a gente chama de mercado financeiro, a partir do avanço tecnológico, também ganha espaço nas discussões das pessoas. E, com isso, os movimentos vão ficando cada vez mais difíceis de serem organizados. Por mais que, se a gente refletir um pouco, não faça muita lógica, já que haverá um número muito grande de possibilidades de reunir as pessoas com mais rapidez, através das mesmas tecnologias. Mas lembrando que a gente está ainda no século XX, no final do século XX. Então, tudo isso é muito novo. Então, ainda não se sabe manusear isso. E muitas das ferramentas que nós temos hoje, elas ainda não tinham sido criadas. Como, por exemplo, o Facebook e o WhatsApp. Isso sem falar em YouTube. Estão acompanhando? Está claro isso para vocês? Excelente. Então, vamos prosseguir. Surge, então, a nossa primeira palavra-chave. Movimento reivindicatório. Anotem a primeira palavra-chave, lembrando vocês que, ao final desta aula, vocês vão receber um formulário de atividade, onde vocês terão lá como pergunta quais são as palavras-chave. E essas palavras-chave, que vão até o final da aula, precisam ser escritas em ordem, sem faltar nenhuma. Se faltar alguma ou não estiver em ordem, não vai fazer jus à pontuação, tá bom? Podemos prosseguir? Então vamos lá. A história será sempre um elemento fundamental para a compreensão desses movimentos. Mas a apuração de seus aspectos estruturais se tornou indispensável para compará-los no tempo e no espaço. É o que os sociólogos vão passar a fazer. Vão começar a buscar, através da história, elementos que possam auxiliar a compreensão desse novo fenômeno, que é a perda de força reivindicatória dos movimentos sociais. Essa perda de força, muito atrelada a essa difusão, essa ampliação, ou, por que não, muito fortalecida pela globalização, vai levar aos sociólogos, aos cientistas da sociedade, que discutem, que estudam o comportamento humano em sociedade, as relações interpessoais, as relações sociais, e, por que não, as relações intraculturais, vão começar a buscar na história ferramentas, instruções sobre algo que já tenha acontecido, para poder interpretar o que está acontecendo. Pense um pouco. O que há de melhor na nossa vida é fruto
do que se foi feito na mesma vida que temos anteriormente. O que você colhe hoje é resultado do que você plantou ontem. Natural, os sociólogos, antropólogos, cientistas políticos irem buscar na história explicações para esses momentos em que os grupos sociais, reunidos através de um propósito reivindicatório, não estejam mais tão coesos, estejam mais dissipados, descentralizados. Claro que a gente está falando do final do século XX. Muita coisa mudou de lá para cá, mas esse período, por mais que ao longo das últimas 2 décadas muita coisa tenha mudado e até melhorado, essa última década do século XX, ela ainda persiste. Ela nos deixou o que a gente chama de resquícios para o que a gente vive hoje. Muito do nosso comportamento social, muito da forma como nós lidamos com a nossa cidadania hoje, muito da forma como nós vemos a nós mesmos enquanto cidadãos, está atrelado a essa redemocratização, a essa conduta que foi estimulada, que foi propagada e que foi, por que não, aprendida, instruída no final do século XX. Data essa em que vocês ainda não estavam nascidos. Mas, como seus pais já estavam e já eram adultos, provavelmente, estavam aí na preparação para vocês nascerem, é natural esses pais terem passado essas instruções para vocês também. Estão me acompanhando? O que vocês acham disso? Você que está aí agora me olhando, já percebeu em si mesmo, no discurso, na maneira de lidar com a situação, seja ela qual for, semelhanças com seus pais? Não que a semelhança não tenha que acontecer. A semelhança tem que acontecer. É na família que a gente aprende a viver em sociedade. Mas é na família também que a gente aprende como se deve agir em sociedade. Porque viver em sociedade é diferente de agir em sociedade. Ninguém vive sozinho. E nós precisamos de conhecimentos prévios, algo que tenha sido instruído antes, para que a gente possa ensinar. Nós mesmos, professores aqui, nesse momento, tudo aquilo que a gente apresenta, a gente só pode apresentar se a gente estudou antes. E a gente só pode estudar antes se alguém produziu o conhecimento para que a gente possa ter acesso a ele. Senão a gente ia ficar aqui que nem os primeiros filósofos da história da humanidade, através de interrogações e questionamentos, buscando a verdade e escrevendo o que acha, o que pensa e o que, por inspiração ou intuição, conseguiu concluir. Ficou claro isso para vocês? Então, a família do início do século XX é uma família diferente. É uma família que vai propor aos seus filhos, se elas forem famílias nucleares, seja com filhos, condutas em sociedade. E até hoje a gente está discutindo ainda isso, ou seja, uma adaptação para o que aconteceu no final do século XX. Estamos aqui falando a esse respeito, para vocês verem. Ficou claro isso para vocês? Então está aqui um ícone de um homem trabalhador, operário, a gente pode deduzir que ele é operário por causa do macacão,
e do capacete, escrevendo aqui, nesse globo terrestre, a palavra história, para que a gente possa refletir. Já existia muitos sociólogos, pesquisadores do comportamento humano em sociedade, que falam que o ser humano, o homem, é um ser histórico, né? Não tem como viver sem a história. São os aspectos estruturais que possibilitam identificar as transformações que eles promoveram e as mudanças pelas quais passaram. Ou seja, esses movimentos só vão ser compreendidos, chega a esta conclusão, os sociólogos, os cientistas sociais, os cientistas do comportamento humano em sociedade, eles chegam à conclusão que é estudando os aspectos estruturais é que podemos entender essas transformações e essas mudanças pelas quais os movimentos passaram. O que são aspectos estruturais? Calma, nós vamos falar sobre eles na próxima aula. Já estou até dando aqui uma dica, na próxima aula. Por hora, pensem no que vocês já ouviram falar que utiliza o conceito de estrutura. E como é que é possível construir uma estrutura, desenvolver uma estrutura? O que é necessário para desenvolver uma estrutura? A partir do que vocês conhecem. E anotem aí no caderno de vocês. E depois comentem comigo e a gente pode, né, na próxima aula, dialogar a partir disso que vocês escreverem. Podem anotar no YouTube também, não tem problema nenhum. A gente trabalha em cima daquilo que vocês trouxerem para a gente. Ficou claro? Então, o ponto principal é esse. Para que a gente possa entender essas transformações, essas mudanças na postura das pessoas que participavam do movimento social, é importante analisar os aspectos estruturais. E é claro que a história vai ajudar. Tá? Podemos? Então vamos. É difícil classificar em tipos rígidos ações coletivas que são bastante plurais. Contudo, é possível apresentar uma classificação ideal de acordo com os objetivos e a direção da ação. Então, aqui a gente vai apresentar 3 tipos de movimentos, para que vocês possam identificar, inclusive. 3 tipos de movimentos seriam o movimento reivindicatório, o movimento político e o movimento de classe. 3 tipos. Anotem, antes de falarmos de cada um deles, a palavra-chave número 2, movimento político. Podemos prosseguir? Já anotaram? Quer mais algum tempo? Não precisa? Então vamos. Movimentos reivindicatórios. Ah, gente, já estava esquecendo. Eu acabei de olhar aqui para a tela, lembrei. Cada conteúdo desse trabalhado, ele é retirado em alguns momentos, ou é utilizado como referência às páginas do livro Sociologia em Movimento. Neste caso nosso, as páginas são páginas 197 e 198. E vocês, ao final dessa aula, logo em seguida, vão receber essas páginas digitalizadas. E caso vocês queiram essas páginas digitalizadas, mas não pertencem a nenhuma das turmas com as quais eu trabalho, está nos acompanhando pelo YouTube, é só pedir. E disponibilizo para vocês sem problema algum. Tá bom? Então, vamos lá. Movimentos reivindicatórios. O que seriam os movimentos reivindicatórios? Eles atuam na direção das ações. Eles dirigem suas ações para o Estado. Assim, Estado, como diz, é Estado brasileiro, Estado-nação. Assim, pode ser um governo do Estado também. Assim, a pressão da população e o debate público são utilizadas para cobrar alguma reparação ou direito a ser garantido ou encaminhado pelos representantes políticos. E aqui tem um movimento reivindicatório pedindo o impeachment de um presidente chamado Collor.
Olha a dica. Já fiz uma pergunta aí, hein? Vamos ver se vocês estão ligados. Então, movimento reivindicatório. A população se uniu, debateu-se, viu a necessidade, foi para as ruas, se manifestou, pediu para os representantes políticos agirem em nome dela e pronto. Alguma coisa aconteceu em seguida. É claro que essa alguma coisa só aconteceu porque a manifestação foi gigante. Não adianta meia dúzia de pessoas se reunirem, que elas não vão conquistar nada. Mas se essa meia dúzia de pessoas conseguir reunir 600 mil pessoas, aí muda. Ficou claro isso? Então, podemos prosseguir? Primeiro movimento, movimento reivindicatório. Segundo movimento, movimento político. Todo movimento é político. Isso a gente já parte do princípio. Mesmo movimento reivindicatório é movimento político. Sim. O que viria a ser a política? Não é essa política de partido. Política é uma qualidade humana. Todo humano é político. Todo homem é político. Ouviram falar nisso? Todo ser humano é político. Por que todo ser humano é político? Porque ele carrega em si uma série de poderes de decisão, uma série de possibilidades de escolha. E cada possibilidade de escolha que nós temos, nós podemos, a partir delas, negociar com outros que têm as suas escolhas, em prol de uma terceira escolha, que seja melhor para ambos. Então, nós temos esse potencial. Potencial tem a ver com política. O que é potencial? Se vocês forem lá para a física, provavelmente vocês já leram a respeito disso. Então, quando se tem potência, é energia armazenada. Eu posso não estar colocando toda a minha potência no determinado tipo de trabalho. Eu posso estar aqui, não estar colocando toda a minha potência nos meus estudos. Mas isso não significa que eu não carregue potência. Eu tenho, eu só não estou colocando ela à disposição daquilo que eu estou me envolvendo agora, ou me comprometendo. Isso é que é a política. Então, todo ser humano é político. Então, qualquer movimento, mesmo pequeno, é político. Mesmo isolado, você reivindicando alguma coisa na sua família, um fim de semana na casa de um amigo, de uma amiga, um passeio, uma festa de aniversário, ou mesmo, quem sabe, uma mesada, são exercícios políticos. Ficou claro isso para vocês? Então, podemos continuar? Então, mas os movimentos políticos, claro que todo movimento é político, mas nesse caso, essa ação coletiva se volta mais propriamente para a população. Ou seja, é a própria população chamando partes da população, ou seja, apelando às pessoas que não estão participando a se mobilizarem em busca de transformações. Então, um movimento social dito político, ou seja, com cunho político, ele não está reivindicando nada ao Estado. Ele está reivindicando, de alguma forma, ou seja, ele está pleiteando, ele está buscando lhe convencer, me convencer, de que vale a pena lutar por alguma coisa. E assim ele se torna um movimento político. E aqui nós colocamos uma foto de um movimento político voltado para a juventude, em que diz na faixa: juventude que ousa lutar constrói o poder popular. Então, são jovens chamando, apelando outros jovens a participarem das transformações do país. Ficou claro? Acompanharam isso? Excelente. E vamos para o terceiro e último movimento social, que é o movimento social de classe, que são as organizações que buscam transformar as relações entre diferentes categorias sociais, geralmente marcadas pela desigualdade social. E aí, categoria social pode ser qualquer uma. Pode ser a categoria de estudante,
pode ser a categoria de trabalhador, pode ser a categoria de trabalhador de empregados domésticos, de motorista de ônibus, de motorista de caminhão, de operário de indústria, de comerciário, de banqueiro, de professor. Qualquer categoria que se movimenta em classe. Por que classe? Porque apenas os membros daquela classe, daquela categoria profissional, é que vão estar reivindicando. Os outros vão estar observando. No caso do movimento político, não tem categoria, não tem classe ali, todo mundo está junto. E no caso do movimento reivindicatório, também. Acompanharam? Ficou claro isso para vocês? Se tiver alguma dúvida a respeito disso, coloquem as suas perguntas. E aí, nesse movimento de classe, tem aqui uma frase na faixa reivindicatória deles, né? Trabalhar até morrer ou morrer trabalhando? É uma pergunta. Está associada a alguma coisa que eles estão lutando de algum direito, provavelmente, porque o trabalho é um direito social, em que eles estão dizendo, nós trabalhamos, vocês estão cumprindo o nosso dever. Será que nós vamos ter que trabalhar até morrer ou nós vamos morrer trabalhando? Ficou claro? Então, essa é a luta dessas pessoas que estão aqui. Assim sendo, chegamos à nossa terceira palavra-chave. Anotem aí. A palavra-chave é movimento de classe. Perceberam que as palavras-chave são os 3 tipos de movimento, né? O movimento reivindicatório, o movimento político e o movimento de classe. Podemos continuar? Estamos já chegando ao final da nossa aula, onde eu trago novamente o Castells para dialogar com a gente. Olha o que o Castells diz. Se querem mudanças, não bastam somente as críticas na internet. O Castells está olhando já para essa época nossa. E se ele está estudando essa época nossa, ele já está incluindo o acesso à tecnologia. Ele é claro que ele viu o que aconteceu em 1990 para cá e veio acompanhando e fazendo esses estudos. Então, não basta somente crítica na internet. É preciso tornar-se visível, desafiar a ordem estabelecida e forçar um diálogo. Para Manuel Castells, cada um é seu próprio movimento. Então, é uma outra percepção, uma outra forma de a gente entender. Então, na próxima aula, quando nós formos estudar sobre a estrutura, muitas outras coisas vão ficar claras a respeito dos movimentos sociais. Que para muitos desapareceu. Mas, na verdade, eles apenas se adaptaram. Eles têm outra cara. Estão com outro perfil. E é sobre esse perfil que a gente vai discutir na próxima aula. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode fazer. Se quer alguma sugestão, fazer alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem ouvir, querem debater, coloca aí também que a gente prepara uma aula voltada para isso que vocês desejarem. Tudo bom? Então, chegamos ao final da nossa aula e, como todas as aulas, temos nosso exercício de fixação, que serve para que a gente possa trabalhar os conceitos e os conteúdos que nós vimos ao longo da aula. E é claro, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão aprendendo. Guardem bem isso. Quanto mais se pratica, mais se aprende. Tá bom? Então, esse é o nosso propósito e é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, todas as aulas, esses exercícios com a prática. Lembrando, vocês que vão receber daqui em alguns instantes, o formulário de atividade só vai estar lá no formulário de atividade, a letra A, B, C, D e E, sem nada mais escrito. Então, vocês estão nos acompanhando até agora, acompanhe a leitura, faça a escolha. Faça a escolha da questão, da opção que vocês acham que é correta e depois marque lá no formulário. E caso estejam nos acompanhando pelo YouTube, faça a mesma coisa aí no comentário, que depois a gente dialoga com vocês e corrige se tá, a resposta de vocês, se ela está correta ou não. Tá? Então, vamos à leitura? O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos culturais, entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos próprios de vida e sentido, constroem-se em torno de sistemas de comunicação, essencialmente a internet e os meios de comunicação, porque esta
é a principal via que esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores. E, a partir daqui, atuar na consciência da sociedade no seu conjunto. Muito bem, isso foi retirado do site compolitica.org. Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo de Hosni Mubarak no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que, letra A internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários. Letra B, a consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet. Letra C, a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes antidemocráticos. Letra D, os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento de suas práticas políticas. E letra E, os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento de valores sociais. Então, escolham qual é a opção que vocês acham que está correta e respondam. E, para concluir a nossa aula, chegamos à nossa mensagem de hoje. Como todas as aulas, nós temos uma mensagem final. E a mensagem que eu trago para vocês hoje é, mais uma vez, do filósofo chinês Confúcio. E o que Confúcio nos diz para o dia de hoje? Preste atenção. Aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que vejo, eu lembro. Aquilo que faço, eu aprendo. Vou repetir a mensagem de Confúcio. Aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que vejo, eu lembro. Aquilo que faço, eu aprendo. Reflitam sobre isso. Comentem. O que vocês acharam sobre a mensagem de Confúcio? E, mais uma vez, chegamos ao término de mais uma aula de Sociologia, com a convicção que nós nos reencontraremos novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na próxima semana. E lembre-se de curtir esse vídeo, lembre-se de dar lá o clique no sininho para que vocês possam estar recebendo continuamente cada aula que for lançada. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima semana, nesse mesmo horário, com a graça de Deus. Até logo.